Primeiro, eu queria oficializar aqui na casa que, nesse momento, o governo foi derrotado, ele revogou o decreto das armas. Ele fugiu, correu do Senado, correu da Câmara, correu do STF. O povo brasileiro é contra isso. Segunda questão, nós estamos dando entrada aqui à bancada do PSOL agora, a um requerimento de informações sobre o ministro Ernesto Araújo e Sérgio Moro, que estão nos Estados Unidos, e não consta na agenda deles o que eles foram fazer lá. Nós estamos pedindo o detalhamento completo e a agenda de viagem, que surgiu de repente. Em terceiro lugar, jornalista Glenn, queria primeiro cumprimentá-lo, mas já dizer de cara o seguinte: o próprio ministro Sérgio Moro, ele se enrolou na autenticidade dos documentos. Porque durante 6 dias, a partir da primeira informação sobre os diálogos, ele não respondeu, ele assimilou que os diálogos eram absolutamente autênticos e corretos. E só a partir daí, ele passa a dizer que não reconhecia a autenticidade, que precisava de perícia. Essa é a questão. Ele mudou o discurso no meio do caminho. E agora está absolutamente claro que os diálogos que estão sendo publicizados são autênticos. Parabéns pelo trabalho, porque isso será um serviço à democracia brasileira. E, em quarto lugar, quero dizer, eu fui membro da CPI da Petrobras. Eu fui várias vezes a Curitiba, eu conheci o ministro Moro, em várias ocasiões, pelo núcleo da CPI, e digo a vocês, quando ele começa a tirar fotografia e selfie do lado do Onyx Lorenzoni, e depois ele diz que o Onyx Lorenzoni não praticou nenhum crime de caixa 2, confesso, porque ele se arrependeu, eu já sei como é que é o caráter e a parcialidade de um juiz. Mas mais do que tudo, eu acho que as provas foram sendo esclarecidas no processo. A parcialidade, as violações, como foram a das fitas entre a presidente da República e o ex-presidente Lula, reconhecida pelo ministro Teori Zavascki, que não lhe tirou o caso, apenas o suspendeu. Mas ele sabe disso. Em segundo lugar, ele violou a Constituição, ele violou o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, e ele se tornou comandante de uma operação. Ou seja, ele não é juiz, ele é agente político partidário. Isso é que decepcionou, porque todos nós, e Vossa Senhoria falou do senador Randolph, que acreditou até o fim nessa questão, todos nós no começo, assim, pelo combate à corrupção, entende? Foi importante, mas digo mais, o Brasil não precisa de salvadores da pátria, nem de partido de procuradores. O Brasil precisa de sociedade civil organizada. O combate à corrupção não é virtude, é obrigação. E aí, ele quis se tornar um herói nacional, um super-homem, que foi inflado aqui. E continua sendo inflado, só que o balão dele está sendo esvaziado. E eu pergunto ao Glenn, nesse momento, o seguinte: o próprio, surpreendentemente, o próprio presidente do Senado Federal, né, falou que se ele fosse deputado já estaria preso. O senhor Sérgio Moro, olha, um deputado, um senador tempo, do DEM, só para respeitar o tempo. Só para concluir, presidente, eu perguntaria ao presidente, tem 40 inscritos. Se começar a tolerar 1 minuto, 2 minutos para cada um, não vai dar tempo de todos falarem. Por favor, capitão Augusto, deixa ele encerrar. Ao Glenn só uma questão. Ele que é constitucionalista americano. Se acontecesse esse caso nos Estados Unidos, o que aconteceria com um juiz Obrigado, deputado como esse? Ivan Valente. Agora vamos para